Saúde Consciência. Hoje, com a ajuda da Etel, a gente vai entender por que os brasileiros evitam buscar atendimento médico. Uma pesquisa, gente, olha, que envolveu a Universidade de Pelotas, a apoio do Instituto Devive, entre outras organizações internacionais, inclusive, apontam que 62,3% dos brasileiros que precisam de atendimento médico e que precisam de atendimento primário à saúde não procuraram ajuda profissional no último ano. Etel, me explica. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, primeiro, para a gente entender esses resultados, a gente tem que destrinchar aí, Fernando, o que a gente chama dos fundamentos, né, da pesquisa, para a gente poder entender. A gente vai falar sobre isso em vários momentos nesses nossos programas aqui. Existe uma estrutura, né? A ciência da epidemiologia, ela tem uma estrutura para analisar esses resultados. Não basta a gente só ir lá e ver assim, ó, 60% precisavam e não encontraram, não foram, não procuraram serviço. A gente tem que saber a gente tem que fazer algumas perguntas antes para analisar esses resultados. Primeiro, a gente tem que entender qual que era a pergunta principal, né, o objetivo desse trabalho. Depois a gente tem que entender, Fernanda, como esse trabalho foi feito, qual o delineamento dele, quem foram as pessoas que responderam, porque tudo isso tem o que a gente chama de viés. Vocês vão ouvir também muito essa palavra, viés. Uhum. Viés vem de uma palavra em francês, que é biais ou bias em inglês, que sabe aquele viés de costura, que você vai fazendo algo que não é certinho, ele vai e volta, vai fazendo um movimento oblíquo. É mais ou menos isso, é uma coisa que não está na linha reta, é mais ou menos assim. E dependendo de quem você pergunta, dependendo quem vai responder a sua pergunta, dependendo da pergunta que é feita, tudo isso tem influência no resultado. Então, para a gente entender essa pesquisa especificamente, né? Ela foi feita, Fernanda, de uma forma que a gente ainda não tem, de uma forma nova. A gente ainda não tem muitas pesquisas feitas assim, e por isso esses resultados também precisam ser olhados de uma forma, eu diria assim, com um alerta maior, né, para a precisão desses resultados. Como que ele foi feito? Eles colocaram anúncios na internet. Então, os ouvintes que estão me ouvindo aqui, certamente em algum momento de buscar qualquer coisa na internet, já pulou um anúncio que você não queria, que não era, você não estava procurando por ele ali enquanto você estava procurando algo numa página, né, da internet. E eles fizeram esse recrutamento. Então, você estava procurando, por exemplo, você ia fazer uma compra no supermercado. Você está lá no supermercado fazendo compra, aparecia um anúncio na sua tela te chamando para responder um questionário. Eu estou falando isso porque tudo isso tem influência, então presta atenção. Alguém tem que ter tido a vontade de clicar nesse recrutamento, né, aleatório na internet e depois responder a várias perguntas que estavam ali. Então, só para a gente entender, de todas as pessoas que clicaram na primeira vez nesse anúncio que eles fizeram, né, na internet, só 4,7 foram até o final. Então, isso aí já dá para a gente uma ideia de que aqueles que responderam, em geral, são aquelas pessoas que podem ter mais reclamação, porque alguém que achou o serviço muito bom pode ser que não tenha tido a mesma vontade de seguir até o final respondendo as perguntas. Uhum. Entendeu, Fernanda? Entendi. Então, tudo isso, todo esse contexto, a gente tem que avaliar. Então, uma outra coisa importante desse estudo é que, como ele usou a internet, nós temos, e sabemos disso, né, já temos estudos, que a maioria das pessoas que estão ali navegando na internet,
elas são de uma geração, eu diria assim, um pouco mais digital, né? A minha geração e a sua, né, Fernanda? A gente está ainda mais ou menos na mesma geração. Eu sou um pouco mais velha que você, mas assim, é o que é uma geração analógica que se transformou em digital, que, né, a gente usa muito, mas aquelas pessoas que estão em gerações mais velhas que nós, por exemplo, que estão na faixa de 70, 80, já navegam menos. E essas pessoas são justamente aquelas que procuram mais serviço de saúde. Então, isso só para a gente ver como uma pesquisa ela pode dar resultados que não necessariamente correspondem à realidade, mas ela é uma pesquisa importante, ela nos dá alguns elementos, mas a gente precisa entender isso. E aí, Fernanda, eu já vou para alguns resultados, tá? O Aham. nosso tempo é curto, mas a gente vai ter a oportunidade, Fernanda, de várias outras pesquisas, a gente fazer essas análises estruturadas, né? Que é a ideia do programa, a gente um pouco pensar isso, como é que essa amostra foi selecionada, né? Como que essas pessoas que responderam foram selecionadas, como a pergunta foi feita, porque tudo isso influencia, né? Então, a gente já olha aqui nas pessoas que responderam, então aqueles 4,7 que foram até o final, né, do questionário respondendo as perguntas, a gente teve um balanceamento entre pessoas adultos jovens, né, ali até 34 anos, meia-idade, 35, 59 anos, eu e Fernanda estamos aqui, e idosos 60 mais. Aham. Mais ou menos aí um terço, um terço, um terço de cada um desses grupos. Se eu for numa unidade de saúde agora, provavelmente essa não é a faixa etária, não é esse um terço que eu vou encontrar. Eu tenho uma prevalência, um número maior de pessoas mais idosas que estão lá. Então, isso também já dá para a gente que as respostas elas podem ter um viés, uma limitação, né, por essa faixa etária, eu diria, de até 34 anos ter também respondido muito. É uma faixa etária que, em geral, ela frequenta menos a unidade de saúde, porque é pelo óbvio, né, Fernando? Você tem menos problema de saúde, você não precisa tanto, você acaba não indo tanto, né? Não utilizando tanto serviço. Contrário das pessoas mais idosas, que já têm doenças diagnosticadas, já tomam medicamentos, então acaba tendo um uso, né, maior. Então, isso para a gente entender, né, quem foram as pessoas que responderam, e aí eu já coloco aí um viés, né, um problema que ele não corresponde exatamente ao percentual que a gente encontraria na atenção primária. Esse estudo, como você falou no início, Fernanda, ele se concentrou nas unidades de saúde, na atenção primária. A gente também já sabe que os maiores problemas, né, no nosso sistema de saúde é atenção especializada. São aqueles casos que você precisa de uma cirurgia, de um exame, que acaba demorando mais. Então, esse aqui a gente esse estudo só analisou as unidades de saúde, que também a gente tem que olhar, né, de uma forma aí diferenciada. Então, a maior parte daqueles que foram até o final respondendo as perguntas, 67% recebiam aí até 3.000 reais. Então, também dá uma ideia que, ao que parece, né, as pessoas que mais responderam eram aquelas que dependiam do SUS exclusivamente. A gente sabe que no Brasil, Fernanda, todo mundo usa o SUS. É Sim. muito importante a gente dizer isso. Todo mundo usa o SUS. Alguns usam exclusivamente e alguns usam de forma complementar, né? Usa o Sistema Único de Saúde e também tem um plano privado. Nesse caso aqui específico, né, a maior parte tem até 3 mil, recebe até 3.000 reais, então a gente já tem uma ideia que são pessoas que usam exclusivamente, né, o Sistema Único de Saúde. E a maioria, 86, quase 80, 86%, né, não tinham ensino superior, que também corresponde à população brasileira. Os últimos dados da população brasileira, a gente tem aí mais ou menos 16%, dependendo da região, né, muda um pouco, mas que tem nível superior. Então, está mais ou menos aí dentro da população brasileira.
E aquilo que você disse, né? Vou resumir aqui, porque são muitos dados, foram muitas perguntas que foram feitas, mas a maior parte daqueles também que foram até o final são pessoas que moravam não nas capitais, né? No interior, que também são pessoas que acabam utilizando mais o serviço de saúde público, né, de forma mais exclusiva. Em geral, as pessoas conhecem, né, os profissionais dali, são cidades pequenas, onde você já sabe quem é o médico, a médica, o enfermeiro, né, da unidade de saúde, já tem uma proximidade até maior. Então, esse grupo foi a maioria das pessoas que responderam. Isso também acaba influenciando. Então, ó, a faixa etária, aonde essas pessoas estão, que responderam mais, né? A faixa de renda, tudo isso vai influenciar, né, nos resultados que a gente vai encontrar. Resumindo as conclusões desse estudo, levando em consideração tudo isso que eu falei, né, é que o SUS ele continua essencial, né, para a população mais vulnerável, principalmente as mulheres, elas são a maioria na utilização desse serviço. As pessoas que se autodeclararam pretas e pardas, elas também foram as que mais utilizaram esse serviço. As pessoas com menor renda e menor escolaridade e aquelas que moravam no interior. Então, esse aí é eu diria assim, o perfil, né, das pessoas onde o SUS mais auxiliou, mais ajudou, né? Mas a pesquisa também traz um desafio importante, como você disse, que é o fato das pessoas apontarem como o tempo de espera como algo negativo Sim. e como algo para que elas não retornassem num segundo episódio, né, de doença. E aqui também, como a gente está falando de atenção primária, a gente não está falando de doenças de muita complexidade, porque, claro, que se você tem uma situação de emergência, mesmo que demore, você vai procurar, né? Mas quando você tem algo que você considera que a sua percepção é mais leve, você tem aquela memória. Da semana passada eu fui, demorou muito, agora eu estou sentindo só uma dor no corpo, então eu não vou não. Isso também tende esse resultado para aquilo que a gente falou, aquela população mais jovem. Aquela população mais jovem, ela acaba também influenciando nesse resultado, porque a população mais idosa também vai, mesmo quando demora, né? Porque também tem questões de trabalho, né, Fernanda? As pessoas mais idosas, em geral, já são aposentadas, elas não têm que perder dia de trabalho para ir na unidade de saúde. Isso Então, aí. tudo isso influencia. É isso que eu estou querendo dizer. Primeiro, a gente precisa entender quem respondeu, como é que foi o perfil dessas pessoas, como é que a pesquisa perguntou, né, que mecanismos ela utilizou, e nesse caso foi a internet, que também influencia nisso, nesses resultados, e aí avaliar os resultados tendo em vista tudo isso, né? Mas não é para a gente descartar o resultado, é só para a gente compreender esse resultado dentro do contexto que a pesquisa foi feita. E para que ela é importante, né? Ela aponta aí esses desafios para a política pública que precisa melhorar a oferta de serviço, principalmente se a gente pensar nessa população mais jovem. Essa população mais jovem, ela que em geral está na idade produtiva, ela está trabalhando, ela não tem tempo para ficar ali esperando muitas horas, então a gente precisa também adaptar, né, o nosso serviço de saúde para as demandas dessa geração. Também tudo é rápido, então é uma nova era, mas o fato dessa população mais jovem ter respondido também dá para a gente esses elementos, para a necessidade de fortalecer, né, o nosso Sistema Único de Saúde. Isso. Ó, eu vou fechar com o testemunho aqui de um dos nossos ouvintes, o Bruno. Ele fala da demora, tá? A demora é tanta para você ser atendido na rede, né, primária, que você já piorou tanto que você acaba caindo na emergência. Pois é, Bruno, isso é uma realidade
e por isso a gente precisa melhorar essa oferta, então precisa ter mais profissionais. Nós temos também que entender, muitas vezes, né, a pessoa que está lá atendendo o profissional de saúde, ele está sobrecarregado, porque são poucos profissionais para a demanda que é grande. Então, é muito importante a gente. Tudo isso vai bater lá na política, né, Fernanda? A gente cobrar dos nossos no caso, prefeito, né? Porque a atenção primária ela é de responsabilidade do município, então ela está sob a responsabilidade das prefeituras. Ela é tudo tripartite, né? Uma Sim. responsabilidade compartilhada, mas a atenção primária, a responsabilidade principal, né, são das prefeituras. Então é muito importante que a prefeitura tenha esse diagnóstico daquela unidade de saúde que atende o bairro para saber o número de profissionais que são necessários, né, nesses locais, porque às vezes você tem poucas pessoas para atender muita gente. Essa é a Uhum. realidade e que acaba fazendo com que tenhamos essa demora. E por isso também é muito importante, Fernando, que a gente tenha pesquisas voltadas para o município, porque também a gente consegue entender melhor como é que está essa demanda no local, né? Que é diferente, né? Essa pesquisa aqui, ela teve uma abrangência nacional, né? Feita pela internet, então ela não tem esses parâmetros que a gente diz estratificado, né? Por município, ali recortado pelo município. Mas indica para a gente que a gente precisa ir trabalhar na melhoria da qualidade, né, Bruno? É isso. Etel, muito obrigada, viu? Até terça que vem. Até, Fernanda, um abraço Um aos abraço. ouvintes.